Nome é Clebson Lucas Pereira Cardoso, é bolsista PIBIC CNPq, orientado pelo professor Marco Aurélio Sule Garcia, e meu trabalho tem por título Síntese hidrotérmica facilitada por microondas de microsferas de vanadato de gadolínio, revelando seu potencial como eletrodos para supercapacitores do Sol. Vem crescendo o interesse por dispositivos capazes de armazenar e distribuir energia mais eficiente, duradoura e menos agressora ao meio ambiente. Então, colocando o supercapacitor como uma das mais opções promissoras de armazenamento de energia para suprir essas necessidades. Um supercapacitor é um dispositivo que armazena energia elétrica na dupla camada e forma na interface entre a solução eletrolítica e o condutor. O objetivo geral do meu projeto visa a preparação de materiais com morfologia controlada à base de vanádio de gadolínio com aplicações no armazenamento de energia eletroquímica usando supercapacitor. Objetivos específicos: preparar microsferas de vanadato de gadolínio a partir da síntese hidrotérmica, caracterizar eletroquimicamente através de voltametria, carga e descarga, espectroscopia de impedância eletroquímica, caracterizar a estrutura obtida através de técnicas de análise físico-química, óxido de gadolínio, vanadato de amônio e ácido nítrico como precursores. Foi preparada uma solução molar de nitrato de gadolínio e foi dissolvido em 45 ml de água deionizada, o vanadato de amônio. Depois essa mistura foi misturado e essa mistura reacional foi transferida para um reator de Teflon de 100 ml, atingindo 90% do seu volume, e foi fechado e transferido para o micro-ondas por 160 graus Celsius por 140 minutos. Eletroquímicas foram utilizadas o computador, um potencial estável nova ligado a uma célula eletroquímica com 3 eletrodos. O eletrodo de trabalho consiste no PVDF, carbon black e vanadato de gadolínio, que foi preparado numa proporção de 8 de material, um de PVDF e um de carbon black, que foram depositados numa espuma de níquel. Os eletrodos de referência foram prata, cloreto de prata, e o contra-eletrodo foi um fio de platina, e o eletrólito é hidróxido de potássio 2 molar. Resultados e discussões. A gente começa pela microscopia de varredura, que apesar da recorrência de algumas aglomerações decorrente do processo de preparo das amostras, é evidente que as microsferas apresentaram formas esféricas distintas e bem definidas. Agora, as análises de difração de raio-x e espectroscopia Raman. O material apresentou um sistema tetragonal com estrutura do tipo zircão e o grupo espacial AMD, correspondente a lantanídeos vanadatos. Observado em 24,9 graus, correspondente ao plano 200, na estrutura tetragonal, o tamanho médio do cristalito foi estimado em 94 nanômetros. O tamanho dos semelhantes ao relatados na literatura. A ordem estrutural no alcance do vanadato de gadolínio foi determinada por espectroscopia Raman. Cristaliza na estrutura do tipo zircão com grupo espacial 41ND. De acordo com a análise do grupo fatorial, existem 12 modos de Raman ativos no centro da zona de Birlow. Os observados na região são de 260 a 1000 centímetros, são vibrações internas de alongamento e flexão do vanadato tetraedro, e os modos observados em 119, 104 e 231 são externos. A análise de XPS foi utilizada para identificar a composição química, energia de ligação e estado de oxidação dos elementos presentes do vanadato de gadolínio, superfície do vanadato de gadolínio. As energias da ligação foram obtidas calibrando sistemas de espectros através do pico C1S em 285 eletronvolts. A figura 3 amostra dos espectros de XPS de pesquisa da amostra identificou orbitais de gadolínio 4D, vanádio 2P e oxigênio 1S. Os espectros de XPS de alta resolução do gadolínio 4D é mostrado na figura 3B. O espectro apresenta 2 picos de energia de ligação, devido a orbitais de gadolínio 4D e gadolínio 4D 3/2, que podem ser atribuídos ao estado de valência 3D, GD3+. Os espectros de XPS de alta resolução do oxigênio é representado na figura 3D, que foi deconvoluída em 3 picos, os picos de 530 e 531 eletronvolts. As curvas de voltametria cíclica em diferentes taxas de varredura são mostradas na figura 5A, demonstrando características pseudocapacitivas com picos redox distintos dentro de 0 e 0,5 volts. As correntes de pico redox versus raiz à quadrada das taxas de varredura foram plotadas para avaliar o comportamento de transferências de carga, respectivamente mostram uma linearidade que confirma que os eletrodos possuem mecanismo de armazenamento de energia do pseudocapacitor. Os testes de carga e descarga foram realizados em densidades variando de 1 a 15 ampergramas. Todos os gráficos possuem um platô consistente com a curva de voltametria cíclica. Os valores de capacitância específicas baseados nas curvas de carga e descarga calculadas pela equação obteve um valor de capacitância de 1.203,75 farads-gramas. Posteriormente, a figura 8D ilustra a relação entre a capacitância específica e a densidade de corrente, permitindo a avaliação da capacidade de taxa conforme antecipado por estudos anteriores. O valor de capacitância diminuiria à medida que a densidade de corrente aumentou. Esta observação pode ser atribuída a uma difusão de íons reduzida e a distorção de íons diminuída no eletrodo. A estabilidade cíclica foi avaliada em 3.000 ciclos de carga e descarga a 15 ampergramas, seguido de medições de espectroscopia de impedância eletroquímica. A figura 6B
9b, ilustra o gráfico de Nyquist, correspondente nos quais foi possível observar uma linha perfeita paralela ao eixo imaginário, indicando que é necessário um elemento de fase constante no sistema para o material antes da utilização. Observamos dados que tendem a ter uma parte imaginária maior, indicando uma alta contribuição capacitiva. Após a ciclagem, a inclinação para esta é equivalente a 0,5, sugerindo que há uma limitação de transporte de massa. Na aplicação prática do vanadato de gadolinho, uma célula assimétrica foi montada usando-a como anodo e o carvão ativado como catódo. Os resultados dos ensaios eletroquímicos são apresentados nas figuras 10. As curvas de voltametria cíclicas indicando uma contribuição do mecanismo da pseudocapacitância para armazenamento de energia. Na figura 10b, as capacitâncias específicas foram calculadas, obtendo uma capacitância média de 80,63 farads-gramas. A figura 7c mostra que o assimétrico manteve o desempenho de taxa ao aumento da densidade de corrente, especialmente entre 5 para 15 ampergramas, e as eficiências colômbicas médias foram de 95,56%. O assimétrico levou um alto valor de densidade de energia e uma densidade de potência também alta. As microsferas foi submetida à ciclagem de 3.000 ciclos a 20 ampergramas para avaliar sua estabilidade. A capacitância aumentou de 101,59 para 120,76. Uma caracterização completa do material revelou suas propriedades intrigantes para a aplicação do armazenamento de energia. O eletrodo exibiu alta capacitância específica de 1.203,75 ampergramas e demonstrou uma boa estabilidade após 3.000 ciclos, levando em conta que o assimétrico também teve uma boa estabilidade após 3.000 ciclos, mantendo também uma alta capacitância. Além disso, o capacitor assimétrico construído com vanadato de gadolinho alcançou uma capacitância específica de 80,63 farads-gramas e uma densidade de energia de 130,2 watts-horas, com uma densidade de potência de 2.880,18 watts-kg. No geral, este estudo contribui para a compreensão dos materiais baseados em terras raras e suas possíveis aplicações para o avanço da tecnologia de armazenamento de energia. Aqui é uma tabela mostrando, comparando o nosso material com outros materiais e outras configurações que contêm vanadato de gadolinho, mostrando que esse trabalho foi publicado na Journal Materials Science, e aqui está o DOI, com algumas das referências usadas na construção do trabalho. Obrigado pela atenção.